Tornei a levantar os meus olhos e olhei, e vi um homem em cuja mão estava um cordel de medir. E eu disse: Para onde vais tu? E ele me disse: Medir Jerusalém, para ver qual é a sua largura e qual o seu comprimento. E eis que saiu o anjo que falava comigo, e outro anjo lhe saiu ao encontro, e lhe disse: Corre, fala a este jovem, dizendo: Jerusalém será habitada como as aldeias sem muros, por causa da multidão nela dos homens e dos animais. E eu, diz o Senhor, serei para ela um muro de fogo em redor, e eu mesmo serei no meio dela a sua glória. Olá, ó, fugi agora da terra do norte, diz o Senhor, porque vos espalhei como os quatro ventos do céu, diz o Senhor. Ó Sião, livra-te, tu que habitas com a filha da Babilônia, porque assim diz o Senhor dos exércitos, depois da glória, ele me enviou às nações que vos despojaram, porque aquele que tocar em vós, toca na menina do seu olho. Porque eis aí levantarei a minha mão sobre eles, e eles virão a ser a presa daqueles que os serviram. Assim sabereis vós que o Senhor dos exércitos me enviou. Exulta e alegra-te, ó filha de Sião, porque eis que venho e habitarei no meio de ti, diz o Senhor. E naquele dia muitas nações se ajuntarão ao Senhor e serão o meu povo, e habitarei no meio de ti, e saberás que o Senhor dos exércitos me enviou a ti. Então o Senhor possuirá a Judá como sua porção na terra santa, e ainda escolherá a Jerusalém. Cale-se toda a carne diante do Senhor, porque ele despertou na sua santa morada. E me mostrou o sumo sacerdote, seguindo no capítulo 3, e me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: O Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, vestido de vestes sujas, estava diante do anjo. Então, falando, ordenou aos que estavam diante dele, dizendo: Tirai-lhe estas vestes sujas. E a ele lhe disse: Eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestes novas. E disse eu: Ponham-lhe uma mitra limpa sobre a sua cabeça. E puseram uma mitra limpa sobre a sua cabeça, e o vestiram de vestes, e o anjo do Senhor estava ali. Somente até aqui, irmãos. Amém. Irmãos, profeta Zacarias exerceu o seu ministério, as suas funções, num tempo em que o povo de Israel havia sido libertado para retornar a Jerusalém e reconstruir a cidade que havia sido destruída. Só que ele chega num tempo em que já havia um povo que havia vindo antes dele, num tempo anterior, mas diante de toda a destruição que havia naquele lugar, o povo não teve forças para reconstruir a cidade. E passado certo tempo, no exercício do ministério desse profeta, de Zacarias, o Senhor começa a despertá-lo para encorajar o povo, para que o povo pudesse se animar novamente. E dentre as profecias que o Senhor deu a ele, nós lemos aqui que o anjo do Senhor falava com ele. E quando você vai fazer uma construção, e quando você vai retomar uma obra, quando o Senhor confirma os teus caminhos para que você faça ou refaça alguma coisa, na construção civil, por exemplo, você vai
medir, você vai fazer uma medição para retomar a obra. E aqui o anjo, ele vendo pela profecia, ele viu que alguém media a cidade de Jerusalém. E o anjo, despertando ele, falou assim: não precisa, porque o Senhor vai encher de tal maneira essa cidade que os muros será o próprio Deus. Porque às vezes quando nós estamos, irmãos, numa construção e a gente está preocupado com alguma coisa que não dê certo, uma segurança ou algum assunto que não pode não sair em conformidade, a gente deve fazer assim mesmo. Nós devemos medir, nós devemos proteger, nós devemos cercar aquela obra. E assim nas nossas vidas também. Nós buscamos nos cercar, buscamos ser agradável ao Senhor, se desviar do mal, mas aquilo que nós estamos preocupados, o Senhor nos anuncia para que não nos preocupemos, porque o Senhor encherá o nosso coração, o Senhor encherá a nossa casa, o Senhor encherá aquilo que está faltando, fará sobrar, porque é a vontade do Senhor. Às vezes, irmãos, nós ficamos apreensivos com algumas situações da nossa vida, seja na vida financeira, na vida familiar, no meio da igreja, na saúde, mas aqui a instrução do Senhor para Zacarias foi que o próprio Deus cercaria a cidade e habitaria no meio dela. Então a palavra do Senhor nos anuncia que Ele habitará no meio de nós, no meio da nossa casa, no meio da nossa família. E quando o Senhor está no meio, o brilho, a força, o poder de Deus não fica no meio, Ele expande, irmãos. Então a bênção do Senhor, ela vai aonde nós nem conseguimos imaginar. Por isso que nós não precisamos nos preocupar com o fechamento da construção, porque o Senhor expandirá as bênçãos nas nossas vidas. E o povo que havia voltado do cativeiro, eles eram instruídos por um sumo sacerdote. Eles eram instruídos por um homem pelo nome de Josué, que nós lemos aqui na sequência do capítulo. E o Senhor, numa outra visão, mostra ao profeta Zacarias que aqui a tradução de Satanás é acusador. Então, o Senhor mostrou que aquele sumo sacerdote, aquela pessoa muito importante para a sociedade, que mantinha eles todos instruídos na lei de Moisés, ele estava sujo e ele estava sendo acusado. Irmãos, o sumo sacerdote sujo significa que todo aquele povo estava em pecado. Significa que não poderia ter prosseguimento a benção, porque aquele povo não tinha dignidade para receber a benção. E o que o Senhor mostrou ao profeta, irmãos, foi que o anjo do Senhor trocou a roupa dele, colocou uma roupa limpa. O que o Senhor fez, irmãos? O Senhor justificou aquele povo. Nós não conseguimos no nosso dia a dia andar 100% em santidade. Nós, por pensamentos, por palavras, por obras que nós temos, nós acabamos pecando. E a palavra diz, a lei de Moisés diz, que se nós pensarmos algo que seja pecado, nós estamos condenados por todo o pecado que há. Mas hoje o Senhor não nos desperta a respeito do pecado. Hoje o Senhor nos desperta que, se for necessário, o Senhor troca a tua roupa nessa igreja. O Senhor troca as tuas vestes espirituais. O Senhor legitima a bênção dele na tua vida, porque a palavra dele precisa ter prosseguimento. Irmãos, quando o Senhor passa, o Senhor é como uma máquina muito potente. Uma máquina potente, ela empurra a máquina menor. Um caminhão, se você colocar um carro pequeno na frente de um caminhão, ou se você colocar um caminhão na frente de um trem, ou se você colocar um trem na frente de uma máquina mais potente que ela, vamos pôr um trem na frente aquele negócio que fura túnel, que a gente vê no metrô, aquilo vai ser, as máquinas menores vão sendo destruídas. E a palavra do Senhor, as bênçãos do Senhor, é uma máquina intransponível de potente.
E aonde ela tem que passar, ela vai passar, porque a palavra tem que se cumprir na sua vida. Vestes transformadas, muros que não suportarão a bênção do Senhor, e a bênção do Senhor crescendo de dentro para fora na tua casa. Nós lemos aqui, irmãos, que o Senhor fez uma profecia para o povo de Israel, que levantaria a mão sobre os acusadores. E os acusadores, os opressores, aqueles que escravizaram o povo, viriam a ser a presa do povo de Israel. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Há uma inversão. Aquele que te oprime olhará você de baixo para cima. Aquele que te aperta, aquele que te aflige a alma, o teu acusador não terá mais poder sobre a tua casa. Porque o Senhor levantará a mão sobre os teus acusadores. Irmãos, essa é a palavra que o Senhor nos manda nessa noite. Se fôssemos dissertar a respeito de cada verso que aqui nós lemos, ficaríamos horas e horas com a anunciação de um assunto: libertação, benção, transformação da tua casa, transformação das tuas vestes. Irmãos, não é vestes humanas, é vestes espirituais. Por onde nós passamos, às vezes você fala assim: eu tenho tanta marca do meu passado. Hoje o Senhor tira o teu passado e faz você focar no teu futuro. Receba essa palavra como vinda de Deus e creia, irmãos, creia. Porque o Senhor manda a palavra e nós colocamos ela para trás por causa de uma aflição, por causa de uma tentação, e nós vamos esquecendo o projeto de Deus. O Senhor não se esquece do projeto que Ele tem na minha vida, na sua vida. O Senhor cumprirá, mas você sofre porque você esquece, porque você não crê. E o que o Senhor fala para nós, irmão, na palavra, está escrito em Hebreus, se eu não me engano, em Hebreus 11. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Você não enxerga a tua vitória, você não sabe de onde ela vem, mas ela está profetizada na tua vida nessa noite. Recebamos essa palavra, irmãos, como vinda de Deus. Que por tudo nas nossas vidas, o nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Glória a Deus. Irmão Daniel.